Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao curso promovido pelo CEPEL, constituído por terceira federação de Chagas, ao estudo do livro O Consolador, a Luísa dos Reis. O livro é consolador, é um livro de Navarro de Francisco, né? É um livro de perguntas próximas, perguntas que pela FEB, direcionadas ao mentor do tipo, que é Emmanuel, né? Através da sua mediunidade. Esse livro ele teve a sua composição, a sua redação final em 1941 e a sua publicação, ou seja, a primeira edição, ela foi lançada em 1943. O livro está bastante usado, essa história, nós estamos lembrando que o livro ainda a Terra se encontrava na Segunda Guerra Mundial. Então, é um livro que ele surge ali no momento em que a Terra passava por uma série de dificuldades, um tempo bastante conturbado. Mesmo assim, como tudo que é explicado dentro da doutrina espírita, ela tem sempre a preocupação de trabalhar conosco em algo lá central, que é a moral do Cristo. Precisamos lembrar que toda a construção do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ela se deu sobre o estudo da moral. Até que ele trabalha muito sobre isso na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo. Ali nós dizemos que naquele livro não seria tratado nada da comuns a Cristo, das previsões, das palavras que serviram para os dogmas religiosos e muito menos para os milagres, mas que sim seria trabalhado no aspecto moral. E isso é o que é onde nós construímos, né? E nós temos ali a certeza de um trabalho existente voltado sempre para a bem, para a bem-estar, para a caridade, segundo aquilo que Jesus então, assim. E as perguntas aqui, elas têm sempre esse cunho, esse trabalho, né? E nos trazer ali um aspecto moral, um aspecto que busca essa caridade, busca esse desejo, né? E nos fazer evoluir, não só no sentido intelectual, que são necessários para a compreensão da própria moral, mas também no sentido moral. Nós estamos atualmente trabalhando no item 2.4, que é a iluminação. Iluminação, em síntese, ela, só para você ter uma ideia, né, de onde nós estamos, aqui nós estamos trabalhando, em síntese, iluminação refere-se ao processo de aquisição de conhecimento espiritual e moral que leva a uma compreensão mais profunda da vida e do propósito espiritual e do caminho para a evolução de cada um de nós, a evolução do espírito. Então, isso seria iluminação numa síntese assim bem rasteira, lógico, né? Ela é um trabalho que foi desenvolvido, né, no item 2.4, que trabalhou sobre necessidade. Nós fizemos algumas perguntas ali, depois nós fizemos o item 2.4.2, que trabalha sobre, que fala sobre o trabalho, né, para a questão da iluminação. Nós já trabalhamos esse item e atualmente nós estamos trabalhando no item 2.4.3, que encerra o item de iluminação com realização. Né? Eu vou tentar melhorar aqui um pouco o nível do som, mas o microfone realmente ele não está muito legal. Nós estamos fazendo aí algumas mudanças, né, a fim de que a gente possa tentar melhorar um pouco essa captação, principalmente com relação ao microfone. Deixa eu ver se eu consigo melhorar alguma coisa rapidamente. Se eu consigo melhorar alguma coisa, conseguir respeito ao microfone. Eu melhorei um pouco a captação. Vamos ver se assim fica um pouco melhor. Ficou um pouquinho mais alto, dá para escutar um pouco melhor agora? Ficou, para mim tá bom. Então, desculpa, eu estava, como falei, a gente está ainda terminando aqui o processo, né? E no final vai ficar bem melhor. Realização, a pergunta de hoje é a número 234, tá? Então,
Eu vou compartilhar a tela com vocês, eu vou fazer a leitura da pergunta, a leitura da resposta, vou fazer uma breve reflexão, porque é uma breve reflexão? Para oferecer oportunidade para todos nós trazermos também as nossas reflexões. Eu sempre gosto de dizer que esse é um curso extremamente participativo, todo mundo aqui deve trazer a sua participação, deve trazer aquilo que já conseguiu junto à doutrina espírita, essas aquisições de conhecimento e compartilhar conosco. Esse compartilhar é importantíssimo. Ninguém sabe tudo aqui, todo mundo aqui está aprendendo, a gente está aprendendo e aprendendo juntos. E certamente nós vamos aqui juntos encontrarmos neste momento algo que para nós vai ser, vamos dizer assim, vai traduzir para nós a verdade que nós temos capacidade de compreender, de assimilar e de viver. É óbvio, né? A gente inclusive grava e publica isso na internet. Se você for daqui 5, 6 anos escutar essa gravação, você vai ter mais reflexões, vai conseguir aprofundar um pouco mais. Mas isso que é maravilhoso, né? Dentro da doutrina, porque a gente sempre vai ter essa oportunidade de se aprofundar. Porque à medida que a gente vai aprendendo, que a gente vai assimilando esse conhecimento, isso vai abrindo novas fronteiras e vai possibilitando que a gente vá compreendendo cada vez melhor as coisas, né? Nós estamos ainda no ensino fundamental, o planeta de provas e expiações é um ensino fundamental. E dentro do ensino fundamental, é lógico que nós vamos trabalhar ali nas bases, né? E em cima dessas bases, que deverão ser construídas sobre a rocha, né? A gente vai ali edificando e construindo o reino de Deus dentro do coração de cada um de nós. Deixa eu compartilhar então com vocês, para a gente poder fazer a leitura. Já deve estar visível para todo mundo, né? Então vamos lá. Pergunta 234. O que dizer dos que propugnam leis para o bem-estar social por processos mecânicos de aplicação, sem entender a iluminação espiritual dos indivíduos? Vou até refazer a pergunta, porque é uma pergunta quase que materialista, né? É uma pergunta quase que de alguém que vive uma condição bastante fria, alguém que, vamos dizer assim, olha, eu não quero pensar em espiritualidade, moralidade, mas eu estou mais pensando num processo mecânico, um processo de imposição quase, né? O que dizer do que propugnam leis para o bem-estar social por processos mecânicos de aplicação, sem atender à iluminação espiritual dos indivíduos? Antes de ler a resposta, a pergunta em si, ela já nos remete a algumas passagens do próprio Evangelho do Cristo, quando ele mesmo ali nos disse, né, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, mas não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que Jesus nasce, né, que é a pax romana, né, é a paz imposta, né, é a paz ali que foi algo de fruto de uma imposição de um império romano, que impunha a paz a partir da subjugação das pessoas a partir do fio da espada, né? Então, essa ideia em si, né, daqueles que propugnam leis para o bem-estar social por processos mecânicos, ela me leva a essa reflexão, sem ler a resposta. Eu gosto muito de conversar nesse sentido, porque eu apenas aqui estou servindo como um facilitador. Eu abro as perguntas, leio as respostas, mas eu gosto muito de ler a pergunta e meditar sobre a pergunta e a resposta no momento em que eu estou trabalhando como facilitador. Porque isso aqui é um estudo, então não é, vamos dizer assim, uma palestra em que eu vou precisar me preparar para poder falar sobre isso, e porque eu vou ter ali um período de 45 minutos, uma hora, em que eu vou ter que ali esmiuçar sobre aquele assunto e estar preparado para falar sobre aquele assunto. Então, eu gosto de vir para falar e conversar, lendo a pergunta e a resposta e trazendo aquilo que, naquele momento, me chama mais atenção. Eu não me preparei para isso, e eu acho que isso não faz com que eu não tome um tempo exagerado e que ofereça a todo mundo
trazer também os seus pensamentos, aquilo que cada um pensou, aquilo que cada um está refletindo a partir dessa síntese. Porque as respostas que Emmanuel nos oferece, elas são sínteses, elas são sempre sínteses. E lógico que uma síntese precisa passar por uma reflexão. E a reflexão, então, é algo que tem que ser feito por todos nós. Então, a minha ideia, na leitura da pergunta, ela me chamou essa atenção. Opa, olha, isso aqui é algo que já lá no passado, Jesus já nos chama a atenção sobre o quesito da paz, né? Que a paz nós sabemos que é um estado de consciência. Você está em quite com a sua própria consciência. Mas ali a paz que Jesus veio, que ele fala, eu não vou dispor a minha paz nem, mas não da maneira como o mundo a dá, porque a maneira que o mundo a dá é essa paz mecânica, impositiva. Então, me chama a atenção por essa reflexão. Mas vamos ver, então, em que ponto, né, Emmanuel caminha na sua síntese e o que a gente pode extrair disso, né? A resposta trazida por Emmanuel. Os estatistas ou condutores de multidões que procuram agir nesse sentido, em pouco tempo caem no desencanto de suas utopias políticas e sociais. E lembra aqui exatamente a parte humana, né? A harmonia do mundo não virá por decretos, nem de parlamentos que caracterizam sua ação por uma força excessivamente passageira. Não vedes que o mecanismo das leis humanas se modifica todos os dias? Ah, a gente hoje teve uma palestra aqui no CETRELV que nós estudamos vamos dizer assim, nas palestras públicas, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acredito que a grande maioria dos centros estuda, né, nas palestras públicas o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós temos uma sequência de estudos e nós estamos iniciando, todo início de ano, a gente inicia o Evangelho segundo o Espiritismo pela introdução, que a gente já fez a introdução, e hoje era não vim destruir a lei, né? E esse não vim destruir a lei, ele trabalha muito sobre esse mecanismo das leis, né, das leis humanas e das leis divinas, né? E essa pergunta que Emmanuel nos remete, não vedes que o mecanismo das leis humanas se modifica todos os dias? É uma pergunta. Ela me levou à reflexão exatamente do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lógico que o Evangelho segundo o Espiritismo, na grande maioria de nós, a gente que está aqui estudando, é algo já conhecido. Então, eu não vou comentar ali sobre as leis de Moisés, as leis humanas, mas isso parece que é como Emmanuel estivesse me chamando a atenção, assim, ó, volta lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, nem o capítulo 1 inteirinho, porque isso vai te dar uma ideia do que é a lei humana, do que é a lei divina. Lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo, essa primeira parte, né, o não vim destruir a lei, ela está especificamente ali ligada diretamente à própria introdução das leis morais, que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. A pergunta, se não me engano, é 614, né, o que se entende por lei natural. A lei natural é a lei de Deus, feita por Deus para a felicidade do homem, e o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Então, essa ideia, né, ali, inclusive, nessa sequência de perguntas e respostas, ele pergunta onde está a lei de Deus, a lei de Deus está na consciência, ele pergunta por que ela precisa ser lembrada, porque a gente esquece ou a gente negligencia. Eu acho que nos dias de hoje a gente mais negligencia do que esquece, mas me parece que ele está chamando a atenção, porque é uma pergunta, falando para nós, né? Os sistemas de governo não desaparecem para dar lugar a outros que, por sua vez, terão que renovar com o transcorrer do tempo. Essa segunda parte, ela está ligada exatamente a essa lei humana, a lei divina, que é trabalhada todo no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, lógico, volto a dizer, me chama muita atenção essas perguntas e me leva a essa reflexão. Olha, vá lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, veja, estude aquilo ali e não deixe de estudar a introdução das leis morais lá do Livro dos Espíritos, porque você tem ali todo um arcabouço de informações que vão te dar essa resposta a essas perguntas que ele está te fazendo.
que são perguntas, estão perguntando para nós. Então, a gente precisa dar uma resposta para elas. Eu partiria nesse ponto. Lógico que depois a gente pode analisar muitos outros. E aí ele continua. Na atualidade do planeta, tem-se observado a desilusão de muitos utopistas dessa natureza, que sonharam com a igualdade irrestrita das criaturas, sem compreender que, recebendo os mesmos direitos de trabalho e de aquisição perante Deus, os homens, por suas próprias ações, cada um segundo suas obras, são profundamente desiguais entre si, cada um está no momento da escala evolutiva, em inteligência, virtude, compreensão e moralidade. E ele completa com outro parágrafo. O homem que se ilumina conquista a ordem e a harmonia para si mesmo. Só esse parágrafo dava uma palestra, né? O homem que se ilumina conquista a ordem e a harmonia para si mesmo. É a conquista da felicidade, né? É a conquista da compreensão das leis de Deus e entender o processo da felicidade, né? Porque a infelicidade é o afastamento dessas leis. Então, essa ideia é algo que daria para fazer uma palestra, né? E aí ele continua. E para que a coletividade realize semelhante aquisição para o organismo social, faz-se imprescindível que todos os seus elementos compreendam os sagrados deveres da autoeliminação. Ele volta novamente a tudo aquilo que a gente já estudou nas perguntas anteriores, ele fecha o ciclo, né? Voltando a gente do tipo assim, volta lá no Livro dos Espíritos e leia lá o Conhece-se a Ti Mesmo, da pergunta 919, e da resposta de uma página e meia do nosso irmão Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, que fala ali como é esse processo da autoiluminação, do processo do autoconhecimento, que leva à autoiluminação. Bom, com relação à pergunta e à resposta, lógico que quando eu vou lendo a resposta, pessoal, eu já vou dando a minha participação. Eu já vou ali, naqueles momentos em que eu pego um parágrafo, eu já vou apresentando aquilo que eu vou ali conseguindo tirar. E por quê? Porque assim eu abro mais oportunidade de todo mundo falar um pouco sobre isso. Mas eu queria colocar uma coisa antes. Essa pergunta em si, quando a gente leu essa pergunta, que dizer dos que propugnam leis para o bem-estar social por processos mecânicos de aplicação sem atender à iluminação espiritual dos indivíduos? É uma pergunta, como eu disse, muito materialista, muito deixando de lado todo o processo moral, todo o processo deixando de lado a moral, o processo religioso, o processo de respeito às crenças de cada um. É uma pergunta muito, vamos dizer assim, muito mecânica mesmo. E como é uma pergunta nesse nível, eu fiz o seguinte, eu coloquei essa pergunta também para a inteligência artificial, para que ela pudesse dar uma ideia, porque a gente sabe que a inteligência artificial sempre vai procurar responder de uma maneira bastante filosófica, respeitando todas as ideias correntes. Então, o que ela poderia falar a respeito disso? Qual caminho ela deveria seguir? Ela deveria seguir um caminho materialista seco ou um caminho filosófico e abrangente? Então, eu coloquei essa pergunta e vou compartilhar com vocês a resposta, porque eu achei a resposta dela bem intrigante, eu achei bem interessante essa resposta, sinceramente, achei que vale a pena a gente dar uma olhadinha nela, né? A pergunta eu coloquei a mesma, né? Que dizer dos que propugnam leis para o bem-estar social por processos mecânicos de aplicação, sem atender à iluminação espiritual dos indivíduos? E olha que resposta interessante que ela deu, né? Aqueles que propõem leis visando bem-estar social através de processos mecânicos, meramente mecânicos, de aplicação, sem considerar a dimensão espiritual ou moral dos indivíduos, podem estar negligenciando aspectos fundamentais da natureza humana. Aqui estão algumas considerações sobre essa abordagem. Volto a dizer, parece que a resposta ela leva àquela passagem de Jesus que ele fala sobre a paz e a pax romana que era vivida naquele momento, algo imposto, algo que não se preocupava
o que você pensava, mas apenas aquilo que o César ali impunha, né? Por uma imposição, né? Uma paz imposta, né? Limitações do enfoque mecânico. A abordagem puramente mecânicas tende a focar apenas nos aspectos tangíveis e mensuráveis das questões sociais, como números, estatísticas, sem considerar a complexidade emocional, ética e espirituais envolvidas. É aquela ideia que muitos falam assim, né? Se você deixar uma máquina decidir entre duas pessoas quem vai viver e quem vai morrer, esse enfoque mecânico tira todo esse aspecto das questões sociais. É apenas um número e uma estatística. Ela vai fazer uma conta ali e vai ver quem tem mais chance e quem tem menos chance e vai jogar as fichas daquele que tem mais chances. Então, é uma questão puramente de enfoque mecânico. Visão reducionista, essa é fantástica, né? Ao ignorar a dimensão espiritual dos indivíduos, corre-se o risco de adotar uma visão reducionista da natureza humana, que não leva em conta valores, crenças e motivações que não são facilmente quantificáveis. É o materialista puro, né? É aquela ideia de Hegel que passa ali pelo atomismo, né? E que depois ali aparece nos estudos de Marx, né, que Marx era um materialista de carteirinha, vamos dizer assim, né, e que fala daquela ideia materialista que a vida, né, elas, para eles, né, como eles eram atomistas, né, a condição ali hegeliana, né, de Hegel, né, que o último suspiro era o espírito como os átomos, porque para eles era atomismo, né, eram como os átomos, que se perderiam e entrariam no todo e que acabava, tudo acabava ali. Né? Essa ideia reducionista do ser, né, é uma ideia atomista, né, praticamente. Né? Eficácia limitada. Leis e políticas baseadas apenas em abordagens mecânicas. Porém, ter eficácia ilimitada, podem ter eficácia limitada a longo prazo, uma vez que não abordam as raízes mais profundas dos problemas sociais, como questões morais, éticas e espirituais, né? É aquela solução tipo tapa-buraco, né? Eficácia limitada, né? Respeito a diversidades, esse é dos dias de hoje, é o mais importante para todos nós, né? A iluminação espiritual dos indivíduos é uma questão altamente pessoal e pode variar amplamente de pessoa para pessoa, com base em suas crenças, valores e experiências de vida. Portanto, políticas públicas que respeitam essa diversidade espiritual podem ser mais inclusivas e eficazes. Desenvolvimento integral. Para promover um verdadeiro bem-estar social, é essencial considerar não apenas as necessidades materiais, mas também as necessidades emocionais, éticas e espirituais das pessoas. Isso requer uma abordagem holística que reconheça a complexidade da natureza humana. É quase que a inteligência espiritual falar assim, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Mas a gente tem que considerar que isso é uma resposta filosófica, né? E aí vamos fechar, né? Em resumo, embora as leis políticas sejam importantes para promover o bem-estar social, é essencial que sejam informadas por uma compreensão mais ampla da natureza humana, incluindo sua dimensão espiritual, Negligenciar essa dimensão pode limitar a eficácia das políticas e minar os esforços para promover uma sociedade mais justa e compassiva. Por incrível que pareça, é uma resposta de uma inteligência artificial, mas uma resposta filosófica, como a gente sabe, né? Doutrina espírita, ela é ciência, filosofia e religião. Então, essa resposta filosófica, apoiado a todos os ensinos do Cristo, eu comentei apenas a dois que me chamaram a atenção, né? A da paz, né? Eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, mas não vou lá como o mundo a dar, a paz humana, né? E principalmente nos quesitos que eu fui ali comentando, que estão ligados diretamente aos aspectos morais e a última consideração da própria inteligência artificial, que também me fez refletir aquela colocação
daquela passagem em que Jesus é levado ao deserto, fica 40 dias, ele passa por 3 tentações, e uma delas, né, ele responde, né, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. É a primeira de todas as tentações, que é a fome, né, que é aquela inteligência que é ali chamada de vamos dizer assim, o diabo, né, que o tenta, né, essa, entre aspas, essa palavra, né, essa tentação, né, ali falando se tem transforma essa pedra em pão, né, e aí a ideia, né, de um período, inclusive, que é vivido ali pelo êxodo, no deserto, então é uma ligação, é uma vivência, né, do êxodo ali, né, e ele dá essa resposta, né, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então essa filosofia, a religião ali se unindo, né, compondo aquilo que também eu pedi para refletir, o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a aliança da ciência com a religião. Bom, da minha parte, gente, o que eu gostaria de colocar é isso. Gostaria de abrir agora para vocês que estão pela internet nos acompanhando. Aqui na sala a gente tem a Meg, a Rose e o Francesco. Meg, eu sei que você sempre procura muita coisa no Livro dos Espíritos e queria ver se você encontrou alguma coisa que você pudesse trazer para a gente, e aí a gente abre. Verdade. Mas eu acho que, aqui nesse caso, aquela última parágrafo da IA que você colocou é fantástico, porque daí é um resumo do que fala, né? Mas nós temos a lei do progresso, né, da 77682, que envolve aqui, e temos a lei de igualdade, que é a 803, né? Por quê eu acho isso? Porque a lei do progresso, cada um está no seu momento, cada um está no seu tempo, não é? A 776 fala assim, o estado natural ou a lei natural são a mesma coisa? Não, o estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto que a lei natural contribui para o progresso da humanidade, né? Então, eu acho que tem a ver com a questão que dizer o espírito propugna leis para o bem-estar por processos mecânicos, sem atender à eliminação. Na verdade, eu acho que tudo está em volta da intenção. E se não houver realmente uma lei que tenta estabelecer o bem-estar social, há um caos, né? Eu acho que a lei do progresso é isso, como diz aqui. Já saímos do estado primitivo, certo? Estamos evoluindo, né? Então, o homem não está destinado a viver perpetuamente em seu estado natural. E o estado natural é transitório. O homem liberta-se pelo progresso e pela civilização. Então, o homem se aperfeiçoa à medida que compreende e melhor pratica melhor esta lei, né? Então, o que dizer? Dizer que a lei vai ajudar o bem-estar social. Só que, cada vez mais, quando nos aprimorarmos, cada vez mais será melhor. Por quê? Como você mencionou, não veio destruir a lei. Não veio mesmo. Ele veio explicar, ele veio tentar passar, ele veio tentar nos contornar, nos envolver, para a gente viver com mais amor, né? Vai chegar um dia que a tua moral vai estar tão elevada, o intelecto vai estar tão próximo, que você vai compreender. Você não pode fazer para o outro aquilo que você não quer para ti. E pare de inventar ele. A gente vai colocar num plano que não posso prejudicar o meu próximo. Então, o homem que se elimina, conquista a ordem e harmonia para quem? Para o seu grupo familiar e para si mesmo. Por quê? Só assim ele vai compreender que eu não posso querer para o outro, o que eu não quero para mim. Eu também não posso querer para o filho do vizinho, o que eu não quero para o meu filho. Né? Essa será a harmonia. Então, eu acho que tem a lei do progresso aqui, eu acho que tem a lei da igualdade de 803, e fala uma questão muito legal, a 893. O que fala na 893? Ela diz o seguinte: qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, toda vez que há resistência voluntária
ao arrastamento das más tendências. E é isso que nós temos que chegar. Não se deixar arrastar pelas más tendências, né? E faça imprescindível que todos os seus elementos compreendam os sagrados deveres da autoiluminação. O que é? Pense na má tendência, reprima a má tendência e haja melhor com a sua consciência. É isso que eu colocaria nessa questão. Muito bom, muito obrigado por sua colaboração. Realmente são reflexões importantes, o livro dos Espíritos, principalmente para nós que abraçamos a doutrina espírita e que estudamos um livro à luz da doutrina espírita. É importante para nós a gente fazer essas ligações e verificar, né, que as respostas elas estão todas sedimentadas exatamente naquilo que se construiu a doutrina espírita, né? O espiritismo. O espiritismo é um neologismo, né, criado por Kardec, né, que vem do radical espírito, daí espiritismo, né? E a doutrina que nós abraçamos é a doutrina dos espíritos, daí o livro dos espíritos, né? São os espíritos, né, que vêm trazer para nós todo esse conhecimento, abrir os nossos olhos, né? Pensando de uma maneira bastante assim conhecida de todos nós, né? Moisés nos apresenta a lei, Jesus nos apresenta o amor, Jesus ele nos prova a imortalidade da alma, mas ele no momento em que ele se encontrava, ele não tinha condições nenhuma de falar, além de provar e patentear a imortalidade da alma, não tinha como de falar absolutamente do mundo espiritual. O mundo espiritual, como é o mundo espiritual, como é a vida espiritual, isso coube à doutrina espírita, ao espiritismo, ao Consolador, aquela promessa que ele fez, que ele tinha muito para nos dizer, nós que não tínhamos condições de absorver naquele momento, e o espiritismo, no momento propício, veio nos trazer essas revelações, veio nos trazer a terceira revelação. Você mesmo colocou, né? Na atualidade do planeta, que fala aqui, né? Você falou de Marx, tal, né? Do utopista e tal. Já passou 80 anos na atualidade do planeta. Temos observado a desilusão de muitos utopistas dessa natureza, né? Mas quando isso aqui foi escrito, não é? Olha quanto tempo já passou, não é? Então, onde somos iguais? Na procedência e no destino final, certo? E você também falou, a cada um segundo suas obras. Sim. Né? Tem muito café. Rosana, por favor. Olá, espero que Olá. estejam me ouvindo bem. Sim, perfeito. Pergunta instigante e resposta mais ainda. O que me chama a atenção é os que criam as leis humanas. Os que criam as leis humanas não têm como princípio de vida a imortalidade. Ainda não. Ou se têm, não conseguem colocar em prática. Vejamos hoje, desde a Segunda Guerra Mundial, nós temos os direitos humanos como uma declaração universal. Dois grandes conflitos atuais, Ucrânia e Rússia, o Israel contra o resto do mundo, vamos colocar assim, e não é só contra aquele grupo ali, como coloca a imprensa, né? A Israel contra o resto do mundo. A gente vê agora as notícias de genocídio, ou seja, as próprias leis são criadas nos espaços legislativos e não são cumpridas em si, é um paradoxo para nós ainda, mas revela o nosso estágio evolutivo. Na lei nós temos boas intenções, no cumprimento delas nem tanto. Nós somos bons para criar leis. Vejam, o Brasil é um país fantástico, segundo os entendidos em direitos, em criação de leis, nós temos as leis mais avançadas no mundo, mas os que cumprem ou os que colocam em prática são humanos e ainda com moral muito ainda insensível com relação a o que o próprio humano é
o que ele está fazendo aqui e daqui para onde ele vai. Então, por exemplo, é decidido por uma lei humana quem vai receber vacina e quem não vai receber vacina. Quem vai receber um medicamento e quem não vai receber um medicamento. Quem vai receber uma casa, desconsiderando todas as outras questões em voga, né? Então, o ser humano se torna apenas um número, como foi colocado, né? Uma estatística. E no tempo do Cristo, Meg falou da publicação desse livro, é um átimo de tempo, viu? Não tem nem um século. Um átimo de tempo. Não representa talvez nenhuma encarnação nossa, talvez nós não tivemos nenhuma encarnação de 100 anos nesse planeta, talvez a partir de agora, né, que é possível, e por causa das leis, nós temos mais acesso hoje à saúde do que há 30 anos atrás, 50 anos atrás, mas desconsiderar o aspecto essencial do ser, que é a sua imortalidade, o seu objetivo é o crescimento, essa é a questão 132 do Livro dos Espíritos. O que o espírito está fazendo no planeta como a Terra? Lá a pergunta está diferente. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E lá está, aperfeiçoamento. Se as leis não aperfeiçoam, essa semana mesmo nós tivemos, acho que foi ontem que eu ouvi, nos Estados Unidos, uma pessoa levou não sei quantos minutos para que se cumprisse a pena de morte. Olha só, a pena de morte é contra todas as leis humanas da vida, mas ela é uma lei humana, porque não considera em nenhum momento o ser espiritual, em nenhum momento. Então, o cumprimento realmente de uma regra social, como está na pergunta, ou seja, mecanismos automatizados, mas aqui eu queria fechar com um lado positivo. Desde que o maior legislador que nós conhecemos pisou nessa terra, leia-se Jesus Cristo, tudo mudou. Nenhuma lei humana depois dele deixou de considerar aspectos que até então não eram vistos. Nenhum estadista minimamente atualizado deixa de considerar o lado humano. Ele pode até não cumprir por causa da sua limitação evolutiva progressiva, mas que ele leva em consideração, ele leva. É uma das questões mais delicadas que nós possamos imaginar. Porque quando você lida com leis que vão afetar o outro, e nós lidamos com isso o tempo todo, cada ato nosso não afeta só nós, afeta muitas pessoas ao nosso redor. Agora, imaginemos um estadista, uma liderança política. Ele mexe com, às vezes, milhões de famílias e milhões de espíritos. Vamos supor o estadista da China. Tem 1,5 bilhão de encarnados. Quase 1,5 bilhão de encarnados. Fora os amigos espirituais, os da família espiritual, de cada um desses quase 1,5 bilhão de encarnados. A Índia também está chegando, já passou desse patamar, né? Está quase nisso aí, eu acho que é 1,4 bilhão, e a China é um pouquinho menos, a Índia já passou a China. Imaginemos as consequências de cada decisão, de cada ato tomado. Então, a resposta de Emmanuel, ela é muito sensível, mas também traz para o nosso pessoal, porque nós também estamos mergulhados nas leis humanas. Mas temos a lei divina dentro da nossa consciência, gritando o que é para ser feito. Muito, muito importante, né? Tudo isso que a Rosana nos leva a refletir é de uma importância muito grande. E acho que é por isso que me chamou muita atenção quando eu li a pergunta e eu toquei no assunto da Pax Romana, porque a Pax Romana, né, como vocês sabem, é ali imposta por Augustus, né? Jesus nasce, né, sob o império de Augusto, Otávio Augustus, né? Augustus porque
Augustus não vem do nome dele, né? O nome dele é Otávio, né? Augustus é porque ele se considerava o soberano, representante de Deus na Terra, e daí o Augustus, né? Então, Otávio Augustus. E esse soberano, esse representante de Deus na Terra, era interessante porque o patrício romano era o único ser existente, e o resto era o resto, eram as coisas, né? A coisificação, né? E a Pax, ela estava nesse sentido, né? Então, o soldado romano, ele podia matar quem ele queria, ele podia impor o que ele queria, dentro das leis romanas, a Pax romana impunha a paz a partir do fio da espada. Então, é exatamente aquilo que a Rosana toca nesse assunto, né? E isso, lógico, caiu, isso aí cai, né? Como todo processo, né, que a gente conhece, inclusive me recordo aqui, esse livro de 1941, com publicação em 43, numa Segunda Guerra Mundial, em que você tinha uma Alemanha nazista que tinha ali como um conceito de que o alemão ali, o ariano alemão, era o certinho, e o restante era coisa, era a coisificação, né? Então existia ali todo um trabalho, né, mecânico, né, dessa ideia mecânica, né, estadista mecânica, de colocar na consciência das pessoas que, olha, você é o que importa, o resto é coisa. E como uma coisa, ela pode ser descartada, você pode jogar fora, você não precisa dar valor nenhum para ela. É a coisificação. E essa coisificação é algo que realmente é muito triste e que se afasta completamente, né, da ideia do bem, né? Ela passa a ser apenas um egoísmo puro, né? Porque a gente sabe, né, que através de todos os estudos que nós realizamos, né, o que é o bem, né? E é mais fácil definir o bem pelo mal, né? O bem é o mal, quando feito só para si, quando feito só para sua família, quando feito só para o seu país, quando feito só para a sua comunidade, quando feito pensando apenas no bem-estar do seu país. Isso é o mal. O bem é o bem para todos, né? O problema é que essa ideia do bem para todos é uma ideia que está demorando muito tempo para ela poder se tornar uma realidade e que as pessoas compreender, né, que não dá para viver bem se não for um bem para todos. Porque qualquer coisa que saia dessa ideia do bem para todos, ela é egoísmo. A Rosana citou duas guerras, né, Ucrânia e Rússia, e Israel contra uma ideia. E o que que acontece? Em todas essas guerras, a gente vê que é o bem para o país, mas jogar bomba na cabeça dos outros é bem, sabe? Então, é o egoísmo. Simplesmente vou definir guerra como o egoísmo elevado à 10ª potência, porque ela está pensando só no bem-estar de um grupo social, de um grupo, de um país ou de um grupo, mas pouco me lixando com o outro. É quase que uma coisificação do teu irmão, que é teu irmão, né? E é como se negasse tudo isso, né? É praticamente essa pergunta, né, que foi feita, né, que dizer que propugam as leis do bem-estar social por processos mecânicos de aplicação. É uma mecânica, né? É uma mecânica de aplicação que deixa de lado todo o bem. O bem acabou, não tem bem. Então, essa é uma ideia interessante. Eu gostei do ponto que a Rosana levou a refletir. Rosana abriu para mim um horizonte que eu não tinha pensado. Muito obrigado. Por favor, pode continuar. É estágio evolutivo. Nós não podemos deixar de considerar isso, né? Pontuou a lei do progresso. E nós ainda estamos, como diz a música, brincando de viver, sem saber o que vem depois, ou não querendo ver o que vem depois. E, ou seja, devido a essa condição nossa de achar que a vida começa na concepção agora, né? Pelo menos isso já estão começando a compreender. Meu A Deus. vida do corpo físico começa nesse momento e termina no túmulo. A maioria vive, sobrevive, cria suas leis no ir e vir, pensando assim. Por mais que tenha uma crença, uma cultura, na decisão das coisas,
no impulso de cada vontade, de cada desejo, a visão ainda é essa, muito estreita da realidade. Mas, como dissemos, é um estágio evolutivo, que reflete e respinga diretamente nas lideranças governamentais, porque são humanos como nós, na mesma cultura nossa, no mesmo diapasão evolutivo, e, obviamente, nós vamos aprendendo aos poucos. Por isso que, de vez em quando, vem uns avatares aqui e falam, olha, a vida não é só isso não, viu? Tem mais. Tem mais um pouquinho. E aí, quando eles retornam para o plano espiritual e quando nós retornamos para o plano espiritual, é que nós percebemos que perdemos tempo, que afetamos vidas e que temos que fazer o caminho de volta, reconstituir isso tudo, desfazer os nós e fluir a vida. Perfeito, perfeito. É uma necessidade, né? A necessidade de estudar, de compreender. O próprio Espiritismo, ele se sedimentou sobre isso, né? Porque o Espiritismo, como eu abri a nossa conversa, né? Ele veio no momento oportuno, né? Quando o materialismo ali estava realmente numa situação em que parte das pessoas estava que é aquilo que a Rosana falou, né? O que muitos ainda hoje... É impressionante, né? O Espiritismo tem mais de 150 anos. O Espiritismo, ele veio combater aquela ideia materialista, né? Aquela ideia que começa, como eu falei, né? Começando ali com Hegel, depois vindo ali para Marx, indo para Kant, todos esses pensadores, ali, a grande maioria ali do início do século XIX, e no século XIX, o Espiritismo também nascendo ali no século XIX, mas vem nesse bojo, né, de grandes pensadores, e o Espiritismo nascendo ali como uma solução, como o braço que vai dar solução para todas essas ideias, né? E é interessante que ele nasce nesse berço, né, ali na França, ali com todo aquele grupo, né, aquele diapasão de um número de mentes, né, que eu penso assim, nossa, aquele momento deve ter sido um momento mágico, né, porque você tinha grandes pensadores, grandes ideias, grandes filósofos, né, e que traziam aquela ideia e ali nasceu o Espiritismo, né, e ele teve que vir para o Brasil. A França se afastou dessa ideia e aqui ele está agora ganhando corpo, né? E isso está se mostrando. Hoje mesmo a gente está tendo o CEL, lá, o Congresso Espírita de Uberlândia, e a cada ano esse congresso traz mais gente interessada na ideia, né, do espiritismo, da imortalidade, da vivência do cristianismo primitivo, que foi ali trazida lá no em meados do século XIX por Kardec, e que está ganhando corpo. E está ganhando corpo, eu acho que no momento oportuno, porque acho não, tenho certeza que é no momento oportuno, porque se eu falar acho, é como se eu estivesse dizendo assim, Jesus não está no controle. E Jesus está no controle, Deus está no controle, então vem no momento oportuno. E é um momento de reflexão, eu acho isso, penso isso, muito interessante. O que a Rosana chamou a atenção nesse aspecto foi muito produtivo. Rosana, você está ainda com a mão levantada? Não sei se você quer complementar alguma coisa. Sim, mais recentemente, coisas aí de décadas, nós temos leis, vamos dizer assim, inclusivas. Essas leis, no seu bojo, elas consideram o ser imortal. Porque se você não considerar o ser imortal, não tem quase que justificativa para colocar uma pessoa com limitação mental, limitação física, limitação de todos os tipos, com aqueles que estão em condições, vamos dizer assim, aspas, normais. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Isso é um avanço. Muitos desses estão vindo em missão, e isso já preconiza um porvir de grandes luzes, porque, por exemplo, você conseguir uma pessoa, conseguir colocar um ser numa sala e que ele não está em condições de igualdade intelectiva, cognitiva, é considerar o ser como um todo. Porque o espírito, ele vê, ele ouve, ele sente tudo.
o corpo que às vezes não responde. Então, essas leis, elas já são, assim, as mais progressivas que nós possamos considerar nesse momento. Então, o que vem por aí é muito bacana, porque mais cedo ou mais tarde a própria ciência vai estar mostrando para todos que o ser é imortal. Já está mostrando. Nos últimos 200 anos, tudo que nós temos visto estão apontando para esse rumo. E a geração de estadistas, governos, lideranças, essa geração ela começa a deixar a Terra. Uma geração ela leva aí, em média, 200, 300 anos para sair completamente de um para outro estado, né? Não dá tempo de trabalhar aqui, mas é mais ou menos isso. E então, muitas dessas lideranças que hoje desconsideram o ser como ser integral, estão retornando para o plano espiritual e vão rever seus conceitos. Provavelmente podem não retornar ao planeta Terra, porque já vai estar em outro patamar de conceitos ou de entendimento da vida. Então, a gente, diante da lei de progresso, a gente vê isso aí como muito positivo. É um lado muito bom, mesmo que no início do início do início era apenas um mecanismo de cumprir ordem social ou de garantir os direitos humanos. Então, nós estamos, mesmo com esses mecanismos automatizados de garantir ou de ficar bem, vamos dizer assim, politicamente, a espiritualidade aproveita tudo e consegue fazer com que a lei de progresso aconteça. Perfeito, perfeito. Fechou perfeitamente com a Rosana, ideia. Rosana, aquele caso da moça que recebeu aquele ácido todo no rosto, um exemplo bem recente, que foi da capa, parece que foi capa de revista, com o rosto tadinho, todo. Você me fez lembrar desse ato de humanidade, esse ato de exemplo, de beleza, diferenciar de sofrimento. Gostei, adorei que você colocou. Você ouviu? Aquela moça que recebeu o ácido da rede namorável lá, que ela tinha que aceitar o pedido do moço, ela não aceitou, e ele jogou ácido no rosto dela. E aí agora ela foi, a semana passada, a capa de uma revista sobre beleza, sobre o gesto dela em si. Foi muito lindo. Ela lembrou legal, lembrei da Rosana falando isso, lembrei, é verdade, tem saído umas mudanças que aceita o irmão em humanidade, sabe? Poxa, que isso? Então, lembrei com a colocação da Rosana. E as próprias propagandas hoje, né, da parte da beleza da mulher, não tem mais aquele tipo estigmatizado, que tem que ser assim, com aquele cabelo liso, com aquele corpo magro, né? Cliente também, a gordinha, a magrinha, a branquela, a pequenininha, a autona, e isso está vindo realmente florindo. Ela lembrou, né? a Rosana lembrou legal. Agora. Na internet, Nivaldo, Silvia, gostaria de colocar alguma coisa? O microfone é aberto para todos aqui, tá? Todo mundo pode participar. Ainda não, aquele é um projeto. Aquele é um projeto, vai funcionar. Que é um projeto. Eu falei baixo. A nossa dimensão. Então, gente, alguém gostaria de colocar mais alguma coisa a respeito dessa nossa pergunta de hoje? Temos ainda mais um pedacinho de tempo. Não esquecer que em dimensão menor nós somos estadistas, nós somos governantes, nós também cumprimos e criamos leis. As leis do nosso lar, por exemplo, nós que definimos. O condomínio. Esse lugar é meu, esse canto é meu. É só para a gente trazer para nós mesmos. Familiares. Assim. Será que nessa hora a gente considera todos? A gente perguntou a alguém, ou você gostaria de sentar aqui também? É interessante isso, porque esses são os nossos filhos, os nossos netos, que uns dias vão ser estadistas e governantes. É verdade, eu sempre tem que vir de Reitor de universidade, médico no hospital, que vai fazer cumprir a lei em várias dimensões.
Então, o médico também cumpre a lei. Ele vai ter que escolher em algum momento quem é que vai viver. Ele tem esse poder na mão. Infelizmente, hoje nós sabemos disso, né? Ainda temos isso. Então, de acordo com as leis que foram fundamentadas no lar que ele viveu, ele vai tomar suas decisões. Então, aqui a visão não é tão ampla ou macro como coloca a sua pergunta. Ela vem para nós, que nós também somos os cumpridores de leis e também criamos as nossas próprias leis que refletem e respingam naqueles que convivem com a gente e que vão ser cidadãos, ou que já são cidadãos. Isso daria uma palestra, hein, Rosana? Daria uma nova palestra aqui. Muito bom mesmo. Então, gente, é isso, né? Nós estamos, então, encerrando a pergunta 234. Semana que vem a gente vai para a pergunta 235. Infelizmente, a gente não vai estar com a Meg aqui para nos falar do Livro dos Espíritos. A Meg vai estar fazendo um trabalho social também, né? Uma área social. A pergunta 235. Há outras fontes de conhecimento para a iluminação dos homens, além da constituída pelos ensinamentos divinos no Evangelho? Muito interessante, né? Será que fora do Evangelho a gente encontra mais coisa? Fica para a semana que vem, né? A gente tem uma reflexão bem bacana aqui para a semana que vem, para a gente conversar. Essa parte do livro vai até a pergunta 238, né? E terminando a pergunta 238, a gente vai entrar num campo que eu digo que daqui para frente o livro O Consolador ele vai começar a se tornar um livro mais, vamos dizer assim, que nos chama mais atenção para o estudo, porque nós vamos entrar num item chamado evolução, e o primeiro ponto da evolução ele vai trabalhar sobre a dor. Que interessante, né, falar sobre a dor, né? O que a gente vai falar sobre a dor, né? Então, daqui para frente, realmente, o livro vai se tornando intrigante, ele vai trazendo para a gente muito mais informações, Realmente, o livro vai ficando, cada vez, eu vou usar uma palavra assim, vai ficando mais gostoso, vai trazendo mais instrução. Realmente, daqui para frente é muito interessante, muito interessante. Não que o passado não tenha sido foi excelente. Temos aulas assim, passagens que nos trouxeram enriquecimento fantástico. Principalmente quando nós falamos da arte, né? O já foi falado aqui sobre a arte, né? A arte é algo maravilhoso para a gente conversar, né? E a gente ficou bastante tempo falando sobre a arte, né? E agora a gente vai caminhar para esse outro estágio, logo, né? Mais alguns sábados para evolução. Realmente. Vai ser fantástico. E aqui fica o convite, né? O convite para todos. João Marcos, conseguiu entrar agora. Bem-vindo, João Marcos, bem-vindo. Seja sempre bem-vindo aos nossos estudos. E semana que vem a gente vai estar dando, então, início à pergunta 235. E queria agradecer a todos vocês que acompanham pela internet, a Rosana, o João Marcos, a nossa irmã que também saiu agora há pouco, ao Nivaldo, a todos que porventura venham assistir essa gravação, nosso muito obrigado. Lembrar que sempre esse estudo aqui é uma colaboração de todos, nós todos aqui colaboramos na construção e no entendimento das perguntas aqui do livro O Consolador. A gente sempre procura estudar, porque Emmanuel responde com síntese, né? E a gente procura, então, refletir sobre essa síntese. Então, nosso muito obrigado. E queria abrir para todos aqui foram colocadas algumas coisas no chat, né? Então, antes da gente terminar, né? A gente tem aqui João Marcos colocando como excelente, a Rosana falando sobre a internet, João Marcos, que bom ter você por aqui, e gratidão recíproca aos irmãos queridos. Eu estive no estudo todos, mas como o nome de Silvia, né? Ô, João Marcos, eu não sabia, desculpa. E pode participar, abra o microfone, por favor, né? Se for Silvia ou João Marcos. Tanto faz, né? Não me pergunte por quê, entrei com o nome dela. Tudo bem, ótimo, não tem problema. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado, né? E abra o microfone, traga suas experiências. É importante a gente ouvir as experiências, né? Como eu volto a dizer,
A gente leu a pergunta, lê a resposta de Emmanuel é sempre sintética, muito fechadinha, e a gente reflete, a gente faz as nossas reflexões. E cada um traz aqui aquilo que já conseguiu ali absorver e que pode compartilhar com as outras pessoas na construção dessa reflexão que só traz para nós esse refrigério da alma. Muito obrigado. Quem pode fazer para nós a prece de encerramento? Vou fazer, que eu vou falar. Então, eu quero fazer isso. Então, vamos lá, gente. Vamos agradecer a Deus a oportunidade que tivemos aqui hoje. Vamos serenar, inspirando e expirando muita gratidão. Vamos serenar o nosso coração. Vamos pensar na imagem de Jesus, lindo e doce que é Jesus. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre, por esse momento de reflexão e luz. Pedimos, Senhor, enche o nosso coração de amor para que possamos vivenciar e colocar em prática no nosso dia a dia uma frase que tem na questão, que possamos ser iluminados na conquista da ordem e da harmonia de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gente, muito obrigado pela presença, vocês pela internet, e fiquem todos na paz de Deus. E aqui o pessoal da sala, a Meg, a Rita, a Rose, o Nivaldo, muito obrigado pela presença. Nivaldo não. Nivaldo está na internet. Francesca, muito obrigado pela presença. E você